E o Senhor da
chegado até aqui. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde quem jamais pudesse imaginar o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Aleluia. Deus que nos sustenta, Deus que nos guarda, Deus que provê todas as coisas para os seus filhos. Te adoramos esta noite. Se alguém tentar te humilhar, porque és crente, crê em Deus, não dê ouvidos, ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe abusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembres quem foi até a Deus, dizendo em Jó, blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corromperão. Mesmo em meio à tempestade, já se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Só lançou-se sobre a terra, adorou e falou para todo o inferno escutar. No saiu da minha mãe, e é tu que voltarei para
estar juntos mais uma noite, hoje na nossa devocional. Se você quiser acompanhar comigo aí na tua casa, abrir a palavra do Senhor, nós estamos meditando nesta noite no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 14 a seguir. 2 Samuel, no capítulo 12. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deixa eu abrir aqui também o livro de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 12, do versículo 14 a seguir. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, por amor ao Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo, e cerca a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nelas pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, opôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Amém, queridos? A palavra do Senhor fala a respeito de um acontecimento muito ruim que aconteceu na vida de Davi. Davi
colhia as consequências dos seus atos, e o profeta Natã levou a Davi uma palavra de correção, de repreensão da parte de Deus, porque Davi tinha pecado gravemente, e o pecado de Davi ofendia a Deus, aquele que sempre esteve com Davi, aquele que sempre ajudou Davi, aquele que proveu a Davi um reinado próspero, agora foi afligido pelos pecados de Davi, né? Nós, quando pecamos, ofendemos a Deus, ofendemos a santidade de Deus. É uma necessidade muito grande de compreendermos isto, porque quando compreendemos que os nossos pecados ofendem a Deus, nós podemos tomar a atitude de rapidamente nos reconciliarmos com Ele, em nossas orações, pedindo perdão e misericórdia, e desta forma o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Mas Davi não fez isso. Davi ofendeu a Deus e achou que aquele seu ato passaria desapercebido. Achou que Deus não o puniria por conta daquele adultério que ele cometeu com Batseba. Mas a palavra do Senhor diz que havia profeta em Israel. Havia alguém que era a boca de Deus em Israel. E esse profeta, essa boca de Deus em Israel, vai até o palácio, direcionado pelo Espírito Santo, e relata a Davi que o seu pecado traria uma consequência. E a partir daquele momento, o filho de Davi, o filho que ele amava, que ele tivera tido com Batseba, ficou doente, e a Bíblia diz que Davi agora jejua, Davi ora, Davi se veste de saco, Davi se joga no chão em sinal de humilhação, porque no coração de Davi ele achava que ele podia reverter aquela situação. Ele achava que com oração, com humilhação, com roupa de saco, com jejuns, ele poderia reverter aquela situação. Eu costumo dizer que todas as nossas orações, elas são ouvidas por Deus. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não nos ouçam. Os ouvidos de Deus ouvem as nossas orações. Todas as nossas orações, eu costumo dizer, são ouvidas por Deus, mas nem todas elas são respondidas. E nós precisamos entender isso para não nos frustrar, para não acharmos que Deus é obrigado a responder todas as nossas orações. Ele nos ouve e Ele responde quando Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele faz o que lhe apraz, e Ele é Deus, independente de eu adorar, independente de eu servir, Ele sempre continuará sendo Deus, né? Então essa oração específica de Davi, um homem que estava acostumado com o Senhor respondendo positivamente todas as suas orações, achou que poderia reverter neste momento aquela enfermidade que estava sobre o seu filho, e que eram consequências do seu pecado, do seu ato que afligiu ao Senhor. Aquele homem que estava acostumado a ter todas as suas orações ouvidas e respondidas por Deus, agora iria viver uma nova situação, uma situação onde a sua oração seria ouvida por Deus, o seu jejum seria aceito por Deus, as suas roupas de saco representariam sim humilhação diante de Deus, ele deitado no chão mostraria sim uma rendição a Deus, mas que necessariamente não faria com que Deus o respondesse positivamente. Ele estaria aprendendo naquele momento uma lição que nós precisamos entender. Nem todas as nossas orações serão respondidas positivamente. Deus sabe o que faz, né? Ele irá ouvir a tua oração. Então nunca deixe de orar, nunca deixe de clamar por algo, se isso é importante para você. Mas se Deus quiser, Ele responde. Se Ele não quiser, Ele não responde. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e soberano sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que durante 7 dias Davi não comeu, durante 7 dias Davi jejuou. A palavra diz que durante 7 dias Davi esteve vestido de pano de saco e não tomou banho. A palavra de Deus diz que durante 7 dias Davi ficou deitado no chão, ali de repente esperando uma resposta positiva do Senhor, mas o seu filho morreu.
Aquela criança morreu, era consequência do pecado de Davi. Era uma punição, ele tinha semeado morte e ele estava colhendo morte. Ele tinha semeado uma morte de um general de um exército para ficar com a esposa dele, e aquilo que o homem semeia, o homem vai colher. Isso independe de salvação, isso independe de sermos pessoas que estão no coração de Deus. As nossas sementes serão colhidas, o que nós semeamos nós vamos colher. E Davi estava colhendo o que ele tinha semeado, morte, tristeza para uma família. Agora ele estava provando aquilo para que ele pudesse aprender uma lição de forma muito dolorosa, mas às vezes é assim que nós aprendemos. Nós aprendemos com muitas dores, nós aprendemos com muito sofrimento, nós aprendemos com as nossas quedas, nós aprendemos com os nossos pecados. E Davi estava aprendendo. E a palavra do Senhor diz que os servos de Davi tinham um receio de dizer a ele que a criança tinha morrido. Como nós iremos dizer isso a ele? Mas Davi percebe pelo semblante dos teus servos que o teu filho tinha morrido, que a tua oração não tinha sido respondida. E a palavra do Senhor diz que quando Davi, ele entende que a criança tinha morrido, no versículo 20, ele se levanta da terra, ele se lava, ele toma banho, ele usa um perfume, ele muda de roupas e ele entra na casa do Senhor e adora ao Senhor. Depois ele vai à sua casa e pede pão e come pão. Era uma situação difícil, era uma situação complicada. Toda a nossa história, ou Deus nos mandou algo, ou Deus permitiu algo para as nossas histórias. Nós que servimos ao Senhor, ou nós recebemos algo que Deus nos mandou, que Deus nos deu, ou que Deus permitiu que nós vivêssemos. Ou vontade divina de Deus para as nossas vidas, ou permissão de Deus para as nossas vidas. Então tudo que acontece nas nossas vidas, ou ela é vontade de Deus, ou ela é permissão de Deus. Ou ela é a vontade de Deus para mim, ou ela é a permissão de Deus para mim, né? Então Davi naquele momento ele entende isso. Ele entendeu que tudo que estava acontecendo na vida dele ou era a vontade de Deus, ou era a permissão de Deus. E Davi tinha que escolher. Ele era um rei. Ele tinha mais 19 filhos, aproximadamente 20 filhos teve Davi. Ele tinha mais uns 19 filhos ainda, ele tinha uma esposa, ele tinha uma casa, ele tinha uma vida, ele tinha um reino. E ele precisava decidir o que ele ia fazer naquele momento. Nós podemos decidir viver o luto eterno, nós podemos decidir viver a tristeza permanente, nós podemos decidir viver as desilusões, nós podemos decidir viver a amargura, nós podemos decidir viver em tristezas, nós podemos decidir viver nos lembrando de algo ruim que nos aconteceu no passado, nós podemos decidir viver as lembranças das coisas que deram errado nas nossas vidas, ou nós podemos nos levantar, ou nós podemos tomar um banho, ou nós podemos usar um perfume, ou nós podemos nos assentar e comer. São decisões que nós precisamos tomar em nossas vidas, porque precisamos entender que todas as coisas ou são permissão de Deus, ou é a vontade divina para as nossas vidas, e não há como nós questionarmos a vontade divina para as nossas vidas, ou aquilo que Deus permitiu que passássemos, se nós servimos ao Senhor. Então nós precisamos decidir, ou permanecemos caídos, prostrados, sujos, abatidos, esfomeados, entristecidos, amargurados, raivosos, ou nos levantamos e dizemos: se isso aconteceu, esta é a vontade de Deus, e eu vou aceitar a vontade de Deus, porque não há mais nada que eu possa fazer. Davi dizia: o que eu poderia fazer? Quando os servos o questionaram, mas não te entendemos, porque enquanto a criança estava doente, você estava jejuando. Quando a criança estava doente, você estava triste. Quando a criança estava doente, você estava sujo, você estava caído. Mas agora que a criança morreu, nós pensávamos que você agora se entregaria, nós pensávamos que você agora
deixaria de comer, deixaria de se vestir, e agora você ia se entregar. E Davi disse a eles: o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer com que o meu filho voltasse? E mesmo se eu for até ele nunca poderá voltar para mim. Então eu decidi me levantar, eu decidi tomar um banho, eu decidi derramar unguento sobre a minha vida, eu decidi ir à casa do Senhor, porque já faz 7 dias que eu não vou à casa do Senhor. Eu decidi ir à casa do Senhor, eu decidi pedir comida, eu decidi me assentar à mesa e comer, eu decidi que eu tenho uma esposa, Betseba, para consolar, e eu vou consolar a minha mulher que está triste. São as decisões que nós precisamos tomar em nossas vidas, queridos, que só cabe a nós tomarmos. Como nós vamos viver o restante dos nossos dias, como nós vamos passar pelos nossos desafios, como nós vamos escrever a nossa história aqui na terra, como alguém que se entregou depois de uma luta, depois de uma permissão, depois de uma vontade divina das nossas vidas, como alguém que se acovardou e desistiu de lutar, como alguém que disse eu não quero mais, ou desisto de tudo, ou como alguém que resolveu se levantar, como alguém que resolveu no mundo físico ter atitudes. Davi teve atitudes no mundo físico. Ele se levantou do chão e ele tomou banho. Talvez esteja no momento de nos levantarmos e nos banharmos, passarmos um bom perfume amanhã, não é? Sairmos das nossas casas, ao nosso trabalho, se precisarmos ir vivermos as nossas vidas, nos levantar no mundo físico. A pessoa quando está deprimida, a pessoa quando ela está com pânico, a pessoa quando desistiu de viver, ela não toma banho, ela não se arruma, ela não corta o cabelo, ela não usa um perfume, ela não quer comer. Talvez alguém esteja passando por esse momento. Davi decidiu agir no mundo físico. Nada como um banho, nada como um bom perfume, nada como me levantar deste lugar e ter com a minha esposa. Ele decidiu. E também no mundo espiritual, Davi se decidiu. Ele tomou uma decisão no mundo espiritual e disse: eu vou à casa do Senhor. E a Bíblia diz que ele entrou na casa do Senhor e adorou ao Senhor. Essas atitudes fizeram com que Davi voltasse para sua família. Essa atitude fez com que Davi tivesse milagres novamente acontecendo na sua família. A Bíblia diz que depois disso Davi voltou para sua esposa, para aquela esposa que tinha perdido o filho com ele. Ele voltou para Betseba e Betseba ficou grávida. Ou seja, a vida continua. A vida continua, meu querido. A vida continua, minha querida. Não se entregue. Não se entregue, vai depender de você. Os médicos podem até receitar um medicamento para você, você pode até ouvir a opinião de um psicólogo, você pode até passar por uma terapia, você pode até ouvir um pastor falando com você, mas se você não tomar uma atitude, se você não se resolver, se você não se levantar, se você não mudar as suas vestes, se você não mudar o teu cheiro, se você não se pentear, se você não se lavar, se você não se alimentar, se você não for novamente à presença do Senhor e adorar ao Senhor, a culpa não será de mais ninguém, apenas tua. Deus coloca nas tuas mãos o livre-arbítrio para decidir o que você vai fazer com a tua vida. Davi decidiu continuar, Davi decidiu se levantar, Davi decidiu se lavar, Davi decidiu-se em ir novamente à casa do Senhor e adorar ao Senhor, irmãos. Um adorador é aquela pessoa que adora ao Senhor mesmo quando Deus não responde a sua oração, mesmo quando Deus diz não, mesmo quando Deus diz tem que ser assim, não da forma que você está fazendo, mesmo quando Deus, aleluia, não é positivo com ele, e nesta ocasião Deus é negativo. Pode ser até um paradoxo, mas Deus nesta ocasião é um Deus negativo para Davi. Crianças mimadas, quando ouvem um não, fazem birra, criam uma atmosfera doentia, psicológica, espiritual e fisicamente. Crianças mimadas fazem isso. Adultos mimados é a coisa mais difícil de se lidar. Agora, cristãos mimados são
pessoas fadadas ao fracasso, a perderem no mundo físico, a perderem também no mundo espiritual. Davi, ele, apesar de Deus não ter sido positivo com ele naquele momento, Davi mesmo assim adora o Senhor. Adore ao Senhor na luta, adore ao Senhor quando as coisas estiverem faltando, adore ao Senhor quando você estiver doente, adore ao Senhor quando aquilo que você pediu a Ele não ter respondido de forma positiva, e Ele te surpreenderá, e Ele mostrará por que Ele é Deus sobre a tua vida, por que Ele te escolheu para ser vencedor. Davi voltou para sua casa, e agora, junto com a sua esposa, eles geram um filho e colocam o nome desse filho de Salomão. E a Bíblia diz que Deus amou a Salomão. Que coisa maravilhosa! O Deus que está virado com Davi, o Deus que estava afligido pelo pecado de Davi, agora Ele ama o fruto daquele relacionamento. Aquele relacionamento que era doentio agora foi sarado por Deus através de um momento de muita reflexão para Davi, através de um momento de confrontamento, onde Deus confrontou Davi. Agora aquele relacionamento que para Deus era um relacionamento que o desagradava, se transforma num relacionamento abençoado, e Deus permite que haja um fruto daquele relacionamento chamado Salomão, um grande rei, o sucessor de Davi. Estava no meio daquele relacionamento que começou errado. O Deus que nós servimos, Ele pega algo que começou errado e transforma em algo abençoado. Não interessa se começou errado, não interessa se no início você enfiou as mãos pelos pés, não interessa se no primeiro momento você desagradou ao Senhor. Humilhe-se diante dele, ore ao Senhor, adore o nome dele. Ele é o Deus que consegue pegar algo que está errado e transformar em bênçãos para a tua vida, e transformar aquilo que era maldições em bênçãos sobre a tua vida. Ele fez isso na vida de Davi e de Betsaida, dois adúlteros. Deus fez deles uma família, e uma família que gerou frutos, uma família abençoada, porque o Deus que nós servimos é Deus quem faz o que quer, na hora que quer, da forma que quer, com aqueles que Ele deseja abençoar. Aquilo que estava tudo errado, Deus entra naquele negócio e diz: tem que ser direito, tem que ser da forma correta, não pode ser do jeito que vocês começaram, não pode ser da forma que vocês fizeram, dessa forma não me agradou, dessa forma trouxe consequências. Do meu jeito, me adorando e aceitando a minha vontade, me adorando e aceitando a minha vontade, será bênção para a tua vida. Eu abençoarei a história de vocês. E deu a eles aquele que sucederia Davi no trono, deu a eles, naquele momento, Salomão. Amém, irmãos? De repente tem um Salomão nascendo na tua vida, tem um milagre nascendo na tua vida, um milagre que você não esperava, mas que você alcançou quando você se posicionou no mundo físico, com orações, jejuns, humilhação, e no mundo espiritual, quando você entrou dentro do templo e adorou ao Senhor. Deus tem um Salomão preparado para você. Não é um filho do pecado, não é algo gerado no pecado que Deus tem para os seus filhos. Deus tem algo gerado na tua aflição, Deus tem algo para ser gerado no teu pranto, Deus tem algo para ser gerado na tua luta, Deus tem algo para ser gerado na sua oração, Deus tem algo para ser gerado nas suas incertezas. Quando você não sabe o que vai ser daqui para frente, não me interessa, ainda assim eu vou adorar ao Senhor. Deus tem algo para ser gerado nesse momento, no momento de luto, no momento de tristeza, no momento de desespero. Deus estava gerando no ventre de Betsaida Salomão, e dizendo para Davi: Davi, porque você se posicionou no mundo físico, se levantou deste lugar, não se entregou. Davi, porque você foi à minha casa e adorou o meu nome. Davi, eu vou mostrar para você que o que eu tenho para você é melhor do que o que você imagina. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que possamos entender que tudo que acontece em nossas vidas, ou foi Deus quem mandou, ou foi Deus quem permitiu, porque somos filhos do Senhor. Que tudo que acontece nas nossas vidas é uma vontade ou uma permissão divina, independente de ser negativo ou positivo.
Deus está no controle de todas as coisas, e até das nossas tristezas, das nossas lutas, dos nossos desafios, das nossas quedas, dos nossos pecados, Deus nos fará gerar frutos, se nos posicionarmos à semelhança do posicionamento de Davi. A Bíblia está para nós nos assemelharmos, para nós adquirirmos conhecimento, para nós copiarmos aquilo que é bom e rejeitarmos aquilo que é ruim. A Bíblia está para nos mostrar que Deus continua sendo misericordioso e que Ele tem planos e caminhos melhores para nós. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar por você nesta noite. Quero orar pela tua família, nessa nossa devocional de todas as quintas-feiras, agradecendo a Deus pela tua presença. De repente você também tem orado por um filho, você tem sofrido por um filho, de repente teu filho tem te dado muitas tristezas, muitas preocupações, e Deus nesta noite diz que vai gerar um milagre na vida do teu filho. Tem um milagre sendo gerado na tua história, e eu quero orar por você, quero orar pelo teu filho. De repente você está passando por um problema que você e Deus apenas conhecem, mas Deus está dizendo: eu vou gerar um milagre do meio desse sofrimento. Eu vou gerar um milagre no meio desse sofrimento. É o Deus que gera. Nós servimos a um Deus que gera, a um Deus que transforma, a um Deus que traz coisas à existência, um Deus que traz coisas à existência. E Deus está dizendo para você: eu vou gerar um milagre no meio de todo esse sofrimento, do qual você vai entrar no meu templo e vai adorar o meu nome, e eu vou mostrar para você que eu sou Deus sobre a tua história. Amém, querido? Deixa eu orar por você. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma noite, Senhor, onde eu pude estar na Tua presença, eu pude cantar canções que adoram o Teu nome, junto com os Teus filhos. Nós podemos, ó Pai, meditar na Tua santa palavra, podemos aprender com a história de Davi, com os seus bons exemplos e também com as suas quedas, e entendemos que Tu és o Deus que nos levanta todas as vezes que nós nos posicionamos no mundo físico e no mundo espiritual. Porque para que eu me posicione no mundo espiritual, eu preciso antes me posicionar no mundo físico. Eu preciso ir até a tua casa, eu preciso dobrar os meus joelhos nos teus altares, eu preciso me derramar na tua presença, eu preciso usar a minha voz e cantar canções de adoração ao teu nome, eu preciso me vestir, eu preciso me perfumar, eu preciso caminhar e sair do lugar onde eu estou me prostrando, onde eu estou caído, porque para que eu possa entrar numa atmosfera espiritual, primeiro eu preciso agir no mundo físico. Ó Pai, eu aprendi com Davi isso hoje, Pai, lendo esta palavra. Senhor, eu saí da minha casa para vir até aqui a tua casa, para abençoar vidas nesta noite, para orar com pessoas nesta noite, para decretar, Senhor, vitórias na vida de mães, ó Deus, que estão passando por esse momento difícil com os seus filhos, de pessoas que estão doentes e enfermas, ó Deus, que já oraram, e eu sei que o Senhor já ouviu esta oração, e eu creio, Senhor, que a tua misericórdia é abundante sobre as nossas vidas, ao ponto de nos abençoar ainda esta semana, ao ponto de abrir uma porta tão importante ainda este mês. Tu és poderoso e soberano para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso em minha mente, que chega ao meu coração. Ó Pai, eu abençoo os teus filhos, Senhor, que vão se levantar, que não vão aceitar, Senhor, a tristeza, a depressão, mas vão se banhar, vão se perfumar, vão se alimentar e vão caminhar, Senhor, na certeza que o Senhor está caminhando com eles. Vão, quando puderem, adentrar ao seu santo templo, ao seu santuário, levantar as mãos e te adorar, porque renderam as suas vidas a um Deus único, poderoso e soberano. Ó Pai, eu abençoo a vida dessas pessoas que não se entregam, apesar de lutas, apesar de tanto pranto, apesar de tanta dificuldade. Senhor, esta mãe não se entregou, este pai, Senhor, que me ouve nesta noite, este varão, esse sacerdote é valente, ele não se entrega.
entrega, Pai, apesar de tantas lutas, de tantas incertezas, Pai. Ó Deus, eu oro por ele, eu oro por este varão, Senhor, ó Pai, para que o Senhor gere um milagre na vida dele, como gerou um milagre na vida de Davi, ó Pai, um Salomão na vida dessas pessoas, alguém algo que ampara, algo, Senhor amado, que prospera, algo, Senhor, que passa para a posteridade, Senhor, algo, Senhor, que permanece, algo que vem dos céus para a vida dos que me ouvem nesta noite. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com uma canção e nós estaremos terminando a nossa devocional desta noite. Obrigado para cada um de vocês que estiveram comigo. Permaneça firme na presença do Senhor e Ele te abençoará. Ele se responsabilizará em gerar os milagres que você tanto precisa. Manifestar a graça e a bênção
Glorificado é o teu nome, Senhor, que tem mananciais para os seus filhos. Aleluia. Que abençoa a tua igreja. Oh, glórias. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Jesus. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos.
felizes e tomando atitudes assertivas em nossas vidas. Amém, irmãos? Nada de nos desanimar, nada de ficarmos prostrados como Davi ali, né? Se levantou, tomou banho, se perfumou, foi à casa do Pai, se alimentou e continuou a sua vida vitorioso. A Bíblia diz que depois disso Davi ganhou grandes batalhas, né? E Deus o abençoou porque ele permaneceu fiel, ele não se entregou. Como você e eu não vamos nos entregar e vamos permanecer fiéis na presença do Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite, fique em paz na presença do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero aqui nesse momento agradecer a todos os irmãos que estão conosco, agradecer ao pastor Sérgio, a pastora Cláudia, essa missionária maravilhosa, irmã Nilda, Deus abençoe a senhora, minha querida mulher de Deus, irmão Silvio, nossa missionária Jéssica, que Deus te abençoe, irmã Eleni, que Deus abençoe a senhora, irmã Eleni, irmã Aldinês, que Deus abençoe a senhora, irmã Sandra, que Deus abençoe a tua vida, minha querida, irmã Graziela, que Deus te abençoe a senhora, Abimael, ao seu príncipezinho, irmão Antônio, Deus abençoe a tua vida, ama a tua vida, abençoe a minha Antônia, a tua esposa, que Deus abençoe a todos vocês esta noite, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A vida não é só de momentos bons e amigos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa navegação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu creio em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Você crê nisso? Então declare: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Oh, aleluia. Vai dar tudo certo. Já deu em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Que o grande amor que vem de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de vocês, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém, queridos? Se você quiser continuar comigo, continue. Se você quiser ir dormir e fazer o que você tem que fazer, que Deus te abençoe ricamente nesta noite. Foi muito bom estar com vocês nesta 1 hora de meditação, nesta hora de bênçãos aqui na casa do Senhor. Assim